E aí galera, estamos começando o nosso novo Talk Show com um novo formato. Antes você conhecia como Show, agora é Talk Show. Nós temos muitas novidades para você, fica até o final porque eu sei que você vai gostar. Porque o tema de hoje ele é muito abrangente a nossas vidas, aos jovens, a qualquer pessoa, que é sobre depressão. E hoje nós trouxemos uma convidada que ela vai tratar sobre esse assunto, ela vai falar um pouco daquilo que Deus fez na vida dela e ninguém mais, ninguém menos para falar sobre isso, Stephanie. Stephanie, seja muito bem-vinda no nosso Talk Show e nós somos muito gratos por você estar aqui. A Stephanie é da Igreja Semave, está debaixo da cobertura do apóstolo Wagner Fioroto, Bispa Fátima, muito obrigado por ter deixado ela aqui. E é isso, Stephanie, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar participando, foi uma surpresa para mim, fiquei muito feliz pelo convite e que Deus abençoe a todos. Cheio! E Stephanie, entrando um pouquinho sobre a sua história, nos conta um pouquinho daquilo que Deus fez na sua vida, da sua trajetória, que eu sei que é um testemunho que vai edificar muitas pessoas. Bom, meu testemunho começou quando eu tinha 14 anos, né? Eu estava num relacionamento e era muito infantil, meu ex-namorado também era muito criança, eu também era muito nova para ter um relacionamento. E quando eu estava no finalzinho de 2014, eu me mudei aqui para Joaniza, continuei frequentando a minha antiga escola. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a frequentar a escola daqui do bairro. E eu não conhecia ninguém, então não tinha com quem conversar. E como eu estudava de manhã, eu passava a maior parte da tarde em casa sozinha. E com 15 anos, no meu aniversário, eu ganhei um caderno e eu comecei a escrever ali, colocar os meus sentimentos naquele caderno, porque como eu não conhecia o Senhor, então eu não conhecia o acesso à oração. E eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de ler, e eu fui escrevendo, colocando os meus sentimentos ali e desabafando. Né? Na época eu era fã da Demi Lovato, então eu ganhei um diário dela, e aí ela incentivava você a escrever. E aí eu comecei a escrever ali. Uma forma de você se expressar. Sim. Aí, nessa época, eu não sabia que eu tava com depressão. Eu vi o meu ex-namorado, ele tinha depressão, ele tomava antidepressivo, e eu neguei pra mim mesma. Eu falei, eu não tenho depressão, porque eu sempre fui uma menina muito alegre. Então, pra mim, eu falava, não, eu não tô com depressão. Então, eu tentava rejeitar aquilo, não aceitar que eu estava. Mas eu já estava com depressão, e eu chorava o dia inteiro, às vezes eu não comia, ficava sem falar com ninguém, eu me isolei. E a minha mãe, na preocupação em que ela estava, ela não sabia, eu tentei até conversar com a minha família sobre isso, mas infelizmente alguns familiares, eles não acreditam, eles não dão crédito para os jovens, e eu conversei com a minha família sobre isso, mas ninguém compreendeu, então... É importante a gente dar uma ressalva que depressão é um negócio muito sério, né? Depressão ela é uma doença, não é uma frescura, né? É algo tipo assim, acordei com depressão. Sim. É uma doença que vem de vários fatores. Então, a gente tem que levar isso muito a sério mesmo. Sim, aí, depois de eu não ter falado com a minha família, então eu continuei fechada, não me abria com ninguém. E a minha mãe, no desespero dela, a gente sempre foi católica. Então, a minha mãe, ela acabou indo procurar uma igreja evangélica lá em Santa Amaro. E ela foi indo. E aí ela falou assim, você não quer ir? Eu falei, não vai significar nada, vamos, né? Fomos. E ali eu ouvi o Senhor falar comigo. Né? Eu cheguei chorando na igreja, sabe? Chorava sem parar, e eu não entendia por que eu tava chorando. E aí uma mulher veio e me abraçou, e o Senhor foi a primeira vez que ele falou comigo, ele me abraçou e falou assim, nossa, você é tão jovem e você tá sofrendo tanto. E aí o Senhor foi a primeira promessa que ele fez pra mim, ele falou assim, não se preocupe, eu tenho o melhor pra você. Sim. Aí eu falei, tá, mas eu não me aprofundei nem nada. Fui uns dias também, mas não cheguei aí. Só foi uma palavra que você só guardou, sim. Não foi nada sério assim. E eu acreditei. Quando eu fiz 16 anos, eu conheci uma amiga que ela veio do Piauí pra cá. E tudo era muito novo pra ela. E eu já tinha me descobrido bissexual. Porque como eu namorava meu ex, a gente ficava naquele relacionamento de vai e volta, termina e volta, termina e volta. E numa dessas, eu descobri que eu estava gostando de uma menina da minha sala. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eu sempre me vi hétero. Então, hoje eu entendo que na escola onde eu estudei, tinha uma certa legalidade espiritual desse espírito. Então, eu sentia a presença das coisas espirituais ali. Então, eu sei hoje que tinha uma certa legalidade, porque a gente que dá legalidade para os espíritos, tanto do Senhor
como não? Então, assim, sendo do mal. Então, eu sentia isso. E eu falei, nossa, eu estou afim de uma menina. E aí eu contei pro meu ex, na época ele era o meu atual, eu falei, olha, eu estou terminando com você porque eu estou afim de outra pessoa. E ali ele não aceitou, a gente terminou de vez. E essa minha amiga ficou com uma menina, então ela se aproximou de mim porque ela queria saber, mas eu também era super nova no assunto, então eu não sabia nada. E a gente ficou muito amiga. Então, as suas amigas ao seu redor, elas também eram bissexuais? Não, elas eram héteros. Só essa minha amiga, minha melhor amiga, que ela era hétero, mas numa festa ela ficou com uma menina e aí ela ficou com dúvida se ela gostava de mulher. Aí ela veio conversar comigo, só que até então eu também não era nova no assunto, então eu não sabia. E aí a gente começou a ficar amiga. E com 16 anos, a minha depressão multiplicou assim muito, muito mesmo. Tava insuportável, eu já não aguentava mais. E a minha mãe, infelizmente, ela me atacava muito. Ela atacava a minha autoestima, ela atacava tudo. Porque como eu tinha relação sexual com meu ex, eu emagreci muito, porque eu tinha um corpo muito bonito. E aí eu emagreci. E a minha mãe, ela me humilhava, falava que eu tava muito feia. E aquilo foi jogando muito em mim. E aí... Tudo sendo um gatilho Sim. pra aumentar a sua depressão. Exatamente. Já era uma depressão normal, começou a se alarmar num nível maior. E eu já não sabia mais o que fazer. E aí não tava simplesmente num nível suportável. E eu também no desespero, não sabia o que fazer. Minha mãe nunca ia me levar numa psicóloga. Aí essa minha amiga, minha melhor amiga, eu não sabia que ela fumava, né? Até então ela fumava cigarro e eu não sabia. Aí eu falei, vamos fumar? Aí a gente bebia junto, a gente saía pra festa junto. Ela falou, nossa, você quer? Eu fumo cigarro. Eu falei, sério? Aí foi. E tinha uma amiga minha, que eu gostava dela também. E aí ela falou assim, eu fumo maconha. E aí uma coisa foi levando a outra. Aí falei, então vamos marcar. E você confiar nela, só foi rindo. Tipo assim, meu amigo vai confiar tudo aquilo que é bom pra mim. E como a gente fazia tudo uma com a outra, tipo, a gente saía junto. Então a gente confiava uma na outra. Eu sei que ela sempre foi hétero, graças a Deus. Então, tipo assim, isso aí a gente não tinha problema. Mas essa outra amiga, eu ficava com ela. E aí a gente começou a fumar junto. Às 3 a gente ia pra favela, a gente fumava tudo. E isso foi uma coisa que me ajudou, porque foi uma coisa que fez a minha dor ser suportável. Porque por mais que seja momentânea, foi uma coisa que foi um refúgio que eu encontrei. E eu nunca deixei de estudar, sempre estudei, sempre fui dedicada. Tanto que até os meninos que usavam droga com a gente, eles ficavam surpresos comigo, porque eu só usava uma vez no mês, 2 vezes, e eles eram Você usava as drogas como um refúgio daquilo que você estava vivendo dentro da sua casa, com a depressão. Sim, e algumas amigas minhas tinham depressão. Então, tipo assim, sempre que eu conversava com elas sobre isso, elas falavam, não, a gente também tá usando por esse motivo, porque a gente também não tá suportando, então a gente tá buscando um refúgio. Bom. E aí, a gente sempre usava, e eu continuava escrevendo, tanto que eu comecei a compor, eu comecei a escrever músicas por causa disso, da relação da minha mãe que tava super mal, a minha mãe e a gente ficou muito rixosa uma com a outra, porque ela ficava me jogando coisas do meu passado, porque eu me relacionei com ele, e tipo, eu queria esquecer, mas ela continuava falando. E mesmo você tentando achar um refúgio nessa questão de fumar e com as suas amigas, você sentia que realmente você se sentia completa, você realmente estava ali descansada daquilo que você vivia dentro da sua casa e da depressão? Você acha que isso realmente sanou a necessidade que tinha dentro do seu coração? Não, nunca vai acontecer, né? Porque é momentâneo. Então, assim, era uma coisa que era prazerosa naquele momento. Então, você se machucava, você usava um curativo para aquele momento, aí ele cicatrizava, mas ele voltava de novo. Então, era algo bom a curto prazo. Exatamente. E aí, as minhas amigas sabiam da minha relação com a minha mãe, e eu sempre tive 2 amigas, uma era evangélica e a outra era católica. E uma dessas vezes, a minha amiga católica, a minha amiga evangélica falou assim, o que você está fazendo é errado, Deus não aprova isso que você está fazendo, você não pode ser gay, você não pode usar drogas, tudo que você está fazendo é errado. E a minha amiga católica, ela é praticante, ela segue a palavra, então ela também era super contra. E quando eu falei pra mim mesma, eu falei, cara, eu com 16 anos ainda, eu falei, vou me matar, porque se Deus não se agrada, eu tô ferrada. E aí... As expectativas sendo frustradas, né? Sim. Você colocar sua dependência em várias coisas e ver isso se frustrar é muito forte, né? Sim, e aí
nesse dia que eu pensei, a promessa do Senhor veio sobre a minha mente. Uau. E aí eu senti uma paz que eu falei, não, Deus vai me tirar dessa situação. Eu não sei quando, não sei como, mas Ele vai. E eu continuei acreditando na promessa dele. Essa minha melhor amiga voltou pro Piauí e só fiquei com mais 4 amigas. Quando eu fiz 17 anos, a minha depressão chegou no auge que eu não sabia mais o que fazer real. Com 17 anos, eu fui pro terceiro ano e as minhas amigas foram para outra sala. Eu caí no terceiro A e elas caíram no terceiro B. E eu falei, nossa, eu tô sozinha. E eu não suporto ficar sozinha, não gosto de me sentir só. E aí eu falei, nossa, eu tô sozinha, eu só conheci a amiga da minha amiga, que a gente nem era muito amiga, e a maioria das meninas eu só conhecia por vista, não tinha amizade com ninguém. Aí as minhas melhores amigas falaram, muda de sala. Só que aí, eu acho que naquela época o Espírito Santo já tava ali, ele falava assim pra mim, não muda de sala. Porque eu falava pra mim, e será que Deus não vai te tirar dessa situação agora? Se você sair da sua sala, será que você não vai estragar tudo? Então, não saia fora do propósito. Então, eu sabia que Deus ia me salvar, eu não sabia quando, mas eu tinha certeza que Ele ia me tirar daquela situação. Aí eu não troquei de sala. As minhas amigas me questionavam, por que você não vai sair? Eu falei, não, eu vou ficar. Aí fiquei. Eu fiquei ainda com aquela amiga quando eu tinha 16 anos, mas a gente até então... Eu até usei droga quando eu ainda estava com 17 anos, mas só por usar mesmo, já não estava mais como refúgio, também nem adiantava mais, porque não resolvia mais nada. Aí passou um tempo e eu tinha uma amiga que ela sentava na minha frente. E ela tinha uma amiga. E essa amiga dela começou a falar comigo do nada. E ela começou a pregar pra mim. E, tipo, não tinha ninguém. As minhas amigas, tipo assim, elas não estavam mais andando comigo, então, tipo assim, eu tava sozinha. E aí ela começou a pregar pra mim. E, tipo, eu falei, mas por que você tá pregando pra mim? Eu sou católica, não quero. E, tipo, ela começou a pregar... Você tinha resistência quando ela começava a conversar com você? Você tinha essa resistência? Porque o meu ex-namorado, ele era da Umbanda. Então, eu gostava daquelas coisas porque eu via ele fazendo. Aí, quando ela começou a afrontar isso, eu falei, não, você tá louca. Eu chorei de raiva, porque ela tava pregando uma coisa que eu acreditava e eu não queria ouvir. Mas aí ela falava pra mim, não, um dia você vai entender o que eu tô falando. E aí eu comecei a dar ouvidos a ela. Aí eu lembro que a gente tava no pátio da escola e ela me contou o testemunho dela, que ela tinha câncer, que os glóbulos dela branco começaram a ficar muito maior do que os vermelhos, ela tava me contando. E aí eu tive uma visão da igreja, que eu sou da igreja agora atual, eu tive uma visão do meu pastor pôr na mão nela. Só que até então eu não sabia que era uma visão. E aí eu comecei a me interessar, né? Falei, não, eu vou conhecer esse Jesus. E aí ela continuou pregando pra mim. E tudo que ela falava, eu acreditava. Eu comecei a, tipo, não, tô me alimentando disso. E eu me sentia muito bem. Então, fui dando crédito pra ela. E ela continuou pregando. Quando eu fiz 18 anos, a gente terminou a escola, mas a gente não perdeu o contato. Ela continuou pregando pra mim, aí ela mandou eu baixar uma Bíblia online e me deu uma Bíblia. E aí ela me explicava o que ela sabia, né? Ela falava, não, o Senhor te ama, Ele quer ter um relacionamento com você. E aí ela falou assim pra mim, sabe por que eu preguei pra você? Aí eu perguntei pra ela por que, ela falou assim, porque Jesus mandou eu falar dele pra você. Sim. Aí eu falei, tá bom. E aí, ela era a resposta da sua oração. Sim, exatamente. Uau. E aí ela continuou pregando e eu li a palavra. Pra mim, ler a palavra pela primeira vez foi um baque, porque Levítico me destruiu inteira. Foi o livro que eu falei, nossa, metade disso aqui eu fiz. Então eu me sentia muito mal. No começo eu me senti muito revoltada com Deus. Vinha muito peso de acusação sobre você? Esse sentimento de incendio. Tipo assim, não... Você tá louca, esse Deus aí não serve pra você, Ele não vai te aceitar, Ele não gosta de você. E assim, o que mais me doeu foi ler Levítico, não, se deitará com homem como se fosse mulher. Eu falei, coitado de mim, tô ferrado. E eu li aqui, eu ficava, ai meu Deus. E eu, sabe, eu não tinha cabimento, porque ela me pregou que Deus me amava, só que a palavra tá dizendo que Ele me odeia. Então eu ficava, e agora? E eu fiquei nisso por um tempo, questionei a Deus, questionei. E nessa época, essa minha amiga que estava pregando namorava um rapaz. E teve um dia que eu briguei com a minha mãe, porque a minha mãe não queria que eu me tornasse evangélica, ela me barrou, ela falou que não aceitava. E eu fui para casa dessa minha amiga, só que ela não estava, a avó dela estava. E ela já era do Senhor há muito tempo, e eu acabei me tornando mais amiga dela.
e me aproximei mais dela. E aí eu comecei a ir para a igreja com essa avó da minha amiga, e eu comecei a pegar firme com o Senhor. Na época eu estava fazendo um curso já há 2 anos, né? E eu tinha uma amiga e ela me viu antes, durante e depois do meu testemunho. E ela já era evangélica também. E ela falava, não, Deus não existe, é coisa da minha cabeça. Aí ela falava, não, Deus existe. E ela também foi uma das pessoas que me influenciaram a continuar buscando. E aí eu li a Bíblia, e um versículo que foi o primeiro que nossa, foi o baque da minha vida, porque eu lia e tinha um caderninho que eu já orava. Aquele foi realmente um caderno que eu consagrei ao Senhor. E ali eu nunca fui de orar muito oralmente, então eu sempre escrevia. E aí o versículo que eu me senti mais a presença de Deus foi quando Deus falou para Moisés, estarei com você, acho que foi para Josué, que tá lá em Deuteronômio, que Deus diz assim, não o deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Sim. E aí foi o versículo da minha vida. E aí eu falei, eu vou continuar buscando. E eu me impulsionava a buscar. Era pra eu ter parado, mas eu continuei. Aí chegou na parte do Levítico e eu estava num relacionamento homossexual com uma menina, porque eu tava superando uma ex minha e a gente acabou se conhecendo, foi pela internet. E ali eu li, aí foi um baque pra mim, porque ela também era evangélica, ela também frequentava a igreja, e a mãe dela também não aceitava ela ser homossexual. E aí a gente ficou muito juntas, tal, e eu continuei buscando, só que eu questionava Deus. O pensamento, falava, Senhor, o Senhor me ama, mesmo eu sendo homossexual, porque a sua Bíblia tá me condenando? E aí eu ficava entre, e aí? Porque a sua Bíblia, as pessoas dizem que você me ama, mas a sua palavra diz totalmente ao contrário. Em quem eu confio? E aí eu comecei a questionar Deus, comecei a questionar. E você buscava respostas nele, Sim. Mesmo você não entendendo, você queria, eu quero entender esse amor. Sim. E aí, indo pra igreja, teve um dia que eu não ia. Foi numa sexta-feira. Eu não ia naquele dia. E a avó da minha amiga falou assim, não, Deus vai falar com você, você vai. Aí eu fui. Aí tinha um cara que eu nunca mais vi ele foi na minha igreja uma vez só. E aí ele começou a pregar, contou o testemunho dele. Aí no final da pregação ele perguntou o nome de cada um e perguntou o meu. Aí eu falei o meu nome e ele falou assim, olha, o Senhor tá te curando da tua depressão. Sim. Eu senti uma coisa saindo assim de mim e aí nunca mais eu senti aquele vazio que eu sentia. Então nunca mais, sabe? Hoje o Senhor fala, não fique muito tempo abatida. Recentemente, um tempo atrás, eu me senti um pouco da depressão e o Espírito Santo falou, não, você não vai ficar mais assim, porque eu não vou deixar. Então o Senhor me coloca pra cima. Então ele é a minha força. É importante isso que você disse, dessa questão de você ter amigos que te aproximam do Senhor, né? Não é você não ter mais nenhuma outra amizade de pessoas que não reconheçam o nome de Jesus, mas você ter essas pessoas por perto. Foi tão importante para esse teu testemunho. Que incrível isso. Sim. E aí, tipo, quanto mais eu queria desistir, alguma coisa falava, não, você vai continuar. E aí teve uma época, né, que eu ainda tava namorando com essa menina, e sempre foi virtual, e aí eu contando pra ela, né, ela era evangélica também, e eu contando pra ela o que tava acontecendo. E aí chegou uma hora que eu falei, não, Deus, eu preciso te entender, eu preciso realmente saber, eu preciso compreender, será que você me ama mesmo? Eu fiquei 2 meses questionando a Deus, e eu lia a palavra e orava, lia e orava. Eu ia pro curso, no ônibus eu lia a Bíblia, e voltava e lia, continuava lendo. Continuei buscando, mesmo não entendendo nada, porque quando você tá ali na primeira vez, você não entende nada. Mas eu, né, naquele pique, vou continuar lendo. Aí, teve um dia que eu tava me arrumando pro curso, fiquei muito ansiosa, fiquei assim, sem saber o que fazer. Aí minha mãe me deu comida, não quis comer direito, fiquei zanzando pela casa. Aí eu sentei na minha cama, nisso que eu sentei, eu tive como se fosse uma visão, Deus falando pro Espírito Santo, vai e desce sobre ela. E ali eu senti o Espírito Santo me tomar. Sim. E ali eu fui cheia do amor do Senhor. Foi uma coisa assim, foi tipo assim, o Senhor falando, sim, eu amo você, cara, mesmo nessa situação. Agora. E eu comecei a rodar no meu quarto e a minha mãe na cozinha. E eu comecei nossa, foi incrível, porque ali foi a resposta de tudo, porque a minha mãe, ela mexia muito com a minha autoestima. Ela brincava muito e ali, sabe quando a pessoa, tipo assim, não tem mais poder?
as palavras não tinham mais poder. Ela falava muito da minha autoestima e ali eu falei, não, eu sou amada. Eu me abracei. A verdade de Cristo foi maior do que Sim. as outras mentiras que estavam sendo E ali eu falei, não, eu sou amada. E aí eu me abracei. Aí o Espírito Santo falou, para porque sua mãe tá vindo. Aí eu sentei e fiquei assim. A minha mãe falou assim, você ficou besta? Você tá rindo. Aí eu falei, deixa eu ficar quieta aqui. Eu só tava sentindo. Fiquei louca por Cristo, mãe. Eu só tava sentindo. Eu falei, não, isso aqui não é normal. Nossa, foi show. E ali eu fui pro curso, aí a minha amiga falou, nossa, você tá quieta. Aí eu falei pra ela, eu senti o amor do Senhor. Uau. Aí mais pra frente foi indo. Fiquei assim, continuei no meu relacionamento, só que Deus falou assim pra mim, você sabe que eu te amo? Eu falei, sim, senhor, eu sei que você me ama. Aí ele falou assim, tá, por amor ao meu nome, amor ao meu amor por você, você largaria isso? Você largaria o seu homossexualismo? Nossa. E ali eu senti o amor do Senhor e aí ele perguntou pra mim se eu largaria. E ali eu falei, sim, eu largo. Aí depois de um tempo eu não me sentia mais bem com a minha ex, aí eu cheguei nele e falei, olha... Quer dizer, Deus ele perguntou pra você se você queria renunciar àquilo que Sim. você gostava, aquilo que era seu, por amor a ele. Sim, e ali antes disso, desse encontro acontecer, o meu pastor pregou assim, ele falou assim, se você crer, você verá a glória de Deus. Sim. Então eu falei, não, então a resposta tá vindo. Quando ela veio e depois de um tempo eu já não me sentia mais bem, foi difícil porque eu ainda não gosto de me sentir só, então eu não queria deixar ela pelo fato de eu não querer me sentir sozinha. E eu falava, mas sabe, é como se as pessoas elas fossem um pilar e tipo, eu me apoiasse muito nas pessoas. E aí eu falei, olha, Deus pediu pra eu te largar. E aí ela perguntou assim pra mim, você vai? Eu falei, vou. E aí eu terminei com ela, falei que não queria mais ficar com ela. Foi muito difícil. Teve noites que eu queria chamar ela pra conversar, mas eu me sentia firme no Espírito Santo, não cedia. E foi indo, e depois de um tempo eu falei, será que eu ainda gosto de mulher? E aí até tentei fazer uma prova, tipo assim, será que eu vou conseguir gostar? E aí eu tentava ver as meninas na rua e tentava sentir atração e eu não sentia mais nada. E ali Deus colocou um sentimento de ter uma família em Cristo, ter filhos, coisas que eu não queria mais ter, e Deus me devolveu. E ali, no amor do Senhor, eu descobri que eu era amada. Então, assim, eu não tive mais baixa autoestima. Porque é muito difícil para uma mulher não ter rixa com outra mulher. Porque a gente sempre tá se comparando. Ai, fulana tem isso melhor que o meu, então a fulana é mais bonita do que eu. Então eu me sentia muito insuficiente. E eu nunca mais me senti insuficiente. Nunca mais me senti com uma baixa autoestima de fulana tem mais ou eu tenho menos. Então... Quer dizer, Jesus supriu toda a sua dependência emocional, Sim. A sua confiança, quando ela foi pautada no Senhor, ele preencheu tudo aquilo que você não conseguiu achar nas drogas, aquilo que você não conseguiu achar nas pessoas, nos teus sentimentos, nos teus desejos, você encontrou quando você persistiu no Senhor. Cara, que lindo! Sim, aí nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu tive... baixa autoestima. Tem dias que às vezes na recaída tive, eu confesso, mas não como antes, porque o Senhor, eu creio que o Espírito Santo está em mim, então ele não deixa. Sim, somos humanos, né? A gente sempre está nesse processo, né? Porque a verdade é que quando a gente conhece a Cristo, a gente não se torna perfeito, né? A gente sempre tem problemas, a gente sempre tem vontades, a gente sempre tem desejos, a gente luta contra a nossa carne diariamente, então é muito disso que você disse mesmo. E eu aprendi a não ouvir a carne, tipo assim, a carne fala, não, você tá só, mas o Senhor tá dizendo, não, você não está só. Então eu vou para a palavra. E foi o meu alimento e continua sendo o meu alimento. Então, assim, Deus, ele me ensinou a ter compaixão. Porque eu sei que a minha mãe, algumas amigas minhas, elas não tinham sabedoria na época para me ajudar. Mas hoje eu tenho um entendimento que era tudo permissão do Senhor. Que, tipo, tudo que eu tive que passar. E eu gosto muito da Joyce Meyer, ela tem um testemunho muito forte e ela diz assim, eu passaria tudo de novo, só pra conhecer o Senhor. É isso, eu passaria tudo de novo. Tipo, vale a pena, sim. Vale a pena. E tipo, tem uma pregação que diz assim, que tudo que você passa aqui na terra, todas as feridas que você tem aqui na terra, não há nenhuma ferida que o céu não possa curar, e é verdade. Sim. Então, assim, vale muito a pena, eu passaria tudo de novo, eu faria tudo de novo, só pra conhecer o Senhor, porque vale muito a pena a forma que Ele te completa. As pessoas falam, o Senhor é suficiente, Ele basta. Então, assim, as pessoas, elas são estáveis, elas vão embora,
elas te acusam, mas o Senhor ele sempre está ali. Então, assim, eu acredito muito naquilo que o Senhor fala. Não te deixarei. Então, assim, até hoje é muito difícil. Às vezes a gente fala, nossa, mas olha o que eu fiz. Até hoje, mas não importa, porque a palavra também diz que nossos pecados estão no mar de esquecimento, então o Senhor já esqueceu. E a palavra também diz, eis que faço tudo novo. Então tem uma segunda chance. Sim, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, que é um favor imerecido. Sim. Cara, que lindo. Muito acessível o amor do Senhor, muito acessível. E o que me chamou muita atenção foi essa questão da sua persistência. E o que você diria para essas pessoas? A gente levou para o lado da igreja agora, como que a igreja poderia tratar essas pessoas que têm esses desejos homoafetivos, mas o que você diria para as pessoas que até mesmo estão dentro da igreja ou que não estão, mas têm ali uma simpatia por Jesus e querem se aproximar dele, mas vem essa questão do sentimento homoafetivo deles, uma barreira? O que você diria como um conselho para eles? Como que eles podem se aproximar de Jesus e realmente entender o verdadeiro propósito deles para a vida delas? Como que eles podem se chegar próximo de Jesus, mesmo tendo esses desejos? É muito difícil, porque um tempo todo, quando você está tentando buscar, vai vir um pensamento, né, de não, o Senhor não te aceita, Ele não gosta de você assim. É normal ter esses pensamentos? É normal, toda vez que você vai ler a Bíblia, às vezes você fala, não, mas o Senhor não vai querer me ouvir, porque eu tô assim, Ele sabe, Ele conhece. Mas uma coisa que eu aprendi é que você tem que continuar na palavra. Por mais que a palavra esteja doendo naquele momento. Tem um versículo que diz assim, a mesma mão do Senhor que machuca é a mesma que cura. Então, a mesma palavra que te acusa é a mesma palavra que te salva. Então, ou você confia no que o teu pensamento está dizendo, ou você confia em Deus. Os dois não dá. Você tem que... Jesus falou, não pode servir a dois senhores. Então, eu acredito na mentira que a minha mente está dizendo, ou eu acredito na palavra. Porque se a palavra está dizendo que nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, então eu posso continuar buscando, porque a palavra também diz, se aproxime do trono da graça. Então eu posso me aproximar, porque a graça é de graça. Sim. Jesus já pagou, então eu posso me aproximar dele e falar, Senhor, eu não quero mais essa vida. A graça, para quem não sabe, é um favor imerecido, aquilo que Deus derrama sobre você, mesmo você não merecendo. Sim, então assim, não é porque até um incentivo você buscar. Se você está se sentindo com desejo homossexual, é um bom motivo para você se aproximar do Senhor. Falar, Senhor, eu tô assim, sabe? Não ter máscara com Jesus é uma grande oportunidade para você se aproximar dele. Porque aí é um motivo para você continuar tentando se aproximar dele. Falar, Senhor, eu tô assim, eu senti que eu tô gostando de uma pessoa do mesmo sexo, né? A sua palavra diz assim, eu quero ouvir o Senhor. É aquele negócio de Jesus ele te aceitar, mas você também está com o coração aberto para a transformação que ele vem, né? Porque você teve que ter uma renúncia, né? Sim. Você teve aquele processo de você identificar aquilo que era mentira e aquilo que era verdade, e o que você ia se pegar? Naquilo que é o seu desejo, e a palavra fala que o coração do homem é enganoso. Sim. Então é aquela questão de você identificar a verdade, a mentira. Muito lindo isso, muito lindo isso. E a questão da autocondenação e tal, da baixa estima, como que foi para você, como que você diria para as pessoas que estão passando por esse problema de se enxergar feia, que não tem uma aparência, se enxerga numa aparência feia, nem mesmo porque a pessoa é feia, porque todo mundo é bonito sim, mas por conta de comentários de pessoas ao redor, ou pior, de pessoas próximas ao redor. Como que você diria para uma pessoa que vive num ambiente a qual ela é taxada de coisas que faz com que a baixa estima dela aumente cada vez mais? Como que você diria para essa pessoa perseverar e continuar no Senhor e assim ter uma transformação na sua estima, assim como você teve também? Palavra. Para mim a Bíblia é tudo. A Bíblia diz tal coisa sobre mim, então eu vou acreditar no que a Bíblia está dizendo. Em Salmos diz que nós fomos criados e formados de uma forma maravilhosa. Tem pessoas que falam assim, a minha mãe e meu pai me geraram, eu sou um erro. Não, você não é um erro, porque lá no Salmo 139 diz que os nossos dias estão escritos no livro do Senhor, então eu fui programada. Posso não ter sido programada pelo homem, mas por Deus eu fui. Então eu não sou um erro pro meu Criador, porque foi Ele quem me fez. Então assim, eu acredito que a gente tem uma arma chamada Bíblia, e a palavra também diz que a Bíblia, a boca do sábio traz vida, mas a boca do tolo traz morte. Então, novamente se apegar à verdade de Cristo, não às nossas emoções. Se você está vendo uma pessoa nessa situação, ou você se vê nessa situação, creia na palavra. Não, o Senhor está dizendo que eu sou maravilhosa, o Senhor está dizendo que Ele me fez de uma forma assombrosamente maravilhosa.
Então eu sou maravilhosa pro Senhor. Então, assim, você entender e você crer, é muito difícil crer. Porque muitas vezes a gente está tão cercado dessa, como você falou, dessas palavras negativas, e aí eu volto para aquele versículo que Jesus falou: você não pode servir a dois senhores. Ou você acredita no que as pessoas estão te dizendo, ou você acredita no que o teu pai está dizendo. Quem você vai acreditar? Então, para quem você está dando crédito? Tem como eu era do mundo, eu lia muito Crepúsculo. E no livro da Lua Nova, o Edward deixou a Bella. E aí o Edward faz uma pergunta para Bella que hoje eu me questiono, perguntando Deus me perguntando: por que você acredita mais na mentira do que na verdade? Crepúsculo evangelístico. Aqui se salvando tá o que cheio, certeza. Então, assim, por que nós acreditamos mais na mentira do que o povo tá dizendo, do que as pessoas estão dizendo, do que, na verdade, que o meu Criador sabe tudo que eu passei, sentiu tudo que eu passei, tava ali, mesmo não vendo ele viu o que eu passei, então ele sabe muito mais do que as pessoas. Por que eu acredito no que as pessoas estão me definindo naquele momento, mas eu não consigo acreditar em Deus, que conhece toda a minha história? Então, assim, você ter fé, e é muito difícil, porque são muitas palavras contrárias. Por isso que a palavra do Senhor diz: renove a sua mente em Cristo Jesus. Stephanie, você falou sobre influências, que você tinha influências que te achegavam mais por Jesus e influências de amigos, de amizades que te distanciavam dele. Como que a gente pode ser uma boa influência para as pessoas ao nosso redor, ao mesmo tempo que nós não nos tornamos influenciáveis? Porque eu acredito que você ainda tem amizade. Nós temos amizade com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Então, como que a gente pode influenciar e não ser influenciado? Bom, eu acredito que uma vez que você é liberto para sempre. E a palavra diz: não volte ao espírito de escravidão. Então, assim, eu tenho que entender que eu tô numa outra realidade. Quando eu fico perto de algumas amigas minhas, que elas bebem, elas têm uma relação sexual com o namorado, essas coisas, eu entendo que aquilo não faz parte mais da minha realidade. E muitas vezes é difícil, porque a gente quer estar na turma, a gente quer se sentir enturmado. Mas quando uma coisa já não faz mais parte de você, não adianta você querer voltar, porque não tem mais como, porque não faz mais parte. E assim, eu acredito que hoje as pessoas do mundo, elas zombam muito quando você fala: eu não bebo, eu não faço essas coisas. Porque você é da igreja? Não, porque eu pertenço ao Senhor. Que não me convém mais. Sim, não faz parte mais, não me preenche mais, não me satisfaz mais. Você acredita que se a pessoa estiver muito tentada e tá ali naquela roda de amigos que tem coisas ali que tipo, ela já teve experiências passadas, você acha que é aconselhável aquela pessoa a se distanciar um pouquinho e falar assim: peraí, eu sei o meu limite aqui, vou ir até certo ponto, porque eu sei que a partir daqui eu vou começar a ser influenciado. Você acha que deve ter esse cuidado? Sim, com certeza, porque ali é uma vigilância, e a palavra diz: orar e vigiar. Então, assim, eu preciso vigiar e orar. Então, assim, a partir do momento que aquilo já não tá me fazendo bem, então eu vou me afastar. Então seria a mesma coisa, por exemplo, se os meus amigos, muitas amigas minhas se afastaram de mim porque eu me tornei evangélica. Porque você já não pode mais andar com a gente porque a gente é católica, a gente acredita em outra coisa. Eu falei: não, então tudo bem. E aí elas se afastaram. É uma questão de escolha. A gente tem que entender que Jesus, ele deu livre-arbítrio. Você é livre para fazer aquilo que você quer. A palavra diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a partir do momento que eu não tô me sentindo bem, eu saio. Mas fulano é a vida dele. Ele escolhe a vida dele, eu faço a minha. Se a minha vida agora é o Senhor, então a opinião dele me importa. Tem que ter ele como prioridade. Sim, a opinião dele tem que prevalecer. Então, aí eu me questiono: será que se a minha amiga estivesse no meu lugar, ela faria a mesma coisa por mim? Será que ela deixaria de fazer alguma coisa porque eu estou presente? Então tem que ter esse respeito. E muitas das amizades não tem. E muitas vezes a gente não coloca limite até na amizade. Tipo, você tá bebendo, tudo bem, mas eu não vou beber. E muitas vezes a gente não coloca esse limite na amizade. A pessoa fica zombando, não. Ou então, a gente é amigo, mas eu quero esse respeito. É ter os teus princípios ali bem edificados. Sim. E Stephanie, na sua história você contou muito dessa questão. É que você perdeu uma amiga assim também, teve muitas renúncias, né? Foi uma história assim que não foi uma história assim romântica, né? Como podemos falar, tipo assim, às vezes a gente pensa que encontrei Jesus me transformou e agora tudo flores. Tudo é flores, né? Então a gente vê que a partir da sua história, desde antes de você conhecer Jesus, no teu processo de conhecimento de Jesus, e agora que você conhece e prossegue conhecendo o Senhor, ainda há dores, há sofrimentos. Como que a gente fala para as pessoas que estão nessa luta, tanto de
autoestima, nessa luta de bissexualidade, nessa luta de depressão e até mesmo de outras coisas. Você acha que, na sua experiência, Jesus realmente valeu a pena por tudo aquilo que você passou e ainda passa por dores e renúncias? Sim, porque a Bíblia fala assim: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Cheio. Quando você diz não para as pessoas, você tem que dizer sim para o Senhor. E é muito difícil, porque a gente não vê o Senhor. Então você meio que você tá pisando num lugar em falso, porque você não tá vendo ele, mas ele tá ali. Então você tá abrindo mão de uma pessoa que você tá vendo e cedendo para uma pessoa que você não tá vendo. E muitas vezes você vai ser visto como doido. Porque não, você tá abrindo mão de tudo por amor ao Senhor, sim, eu tô. E há momentos que você ainda se sente sozinha? Assim, não solitária, assim, de, nossa, né? Tem momentos que eu falo, nossa, Senhor, eu estou sozinha, tipo assim, de pessoas. As pessoas foram embora, tipo, realmente, até hoje eu me sinto só em questão, tipo assim, de amizade, tipo, nossa, achei que poderia confiar na pessoa e a pessoa mentiu pra mim, mas o Senhor sempre fala, eu estou com você. Então, assim, se eu acredito que Jesus é suficiente, ele vai ser suficiente nisso também. Ele vai estar comigo independente do que aconteça. Independente do que você sinta, né? Sim. Você pode se sentir sozinha, mas você sabe que você não tá sozinha. Entendeu? E quando chegar nesse momento de, tipo assim, de eu ter que escolher, eu vou escolher o Senhor. Por quê? Porque nós temos uma história juntos. É interessante que o Senhor, ele, dentre tantas outras pessoas em que nós confiamos, em que nós colocamos a nossa dependência emocional, o Senhor é o único que não nos decepciona, né? E quando a gente quebra a cara, se decepciona, é porque de algum momento a gente tomou as mãos no controle, tirou os controles da mão de Deus e falou assim, não, eu quero o controle da minha vida de volta. E aí a gente quebra a cara. Sim. Muito interessante isso. E assim, Deus, é uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi no podcast, é que Jesus é exclusivista, e ele é. Ele quer a gente só pra ele. Tipo assim, ele quer ser o centro, porque ele é o centro, porque toda a nossa essência é dele. Se eu colocar muito a minha confiança nos meus pais, nas minhas amigas, em alguma coisa, eu vou me decepcionar, porque tudo isso é momentâneo. Porque a Bíblia fala, se a sua mãe te deixar, eu, Senhor, não te deixarei. Sim, então ele continua, ele é suficiente. Quando as pessoas me questionam, não, mas você não faz mais isso, por quê? Não, porque eu não tenho mais prazer nisso. O Senhor é a minha alegria, porque ele me devolveu a minha alegria. Porque bebida não traz alegria, então eu já sei que não me traz. Então, se não me traz boas lembranças, eu não vou voltar. Stephanie, dê aí suas considerações finais para as pessoas que se identificaram com esse podcast, o que você diria para você no seu processo, como se você estivesse lá e você, no seu processo, muitos anos antes de você viver tudo isso, toda a sua vivência com Cristo, qual o conselho que você daria para você mesma do passado? Nossa, a mesma coisa que eu diria sempre é, continua caminhando. Ele vai estar lá, ele vai Continue a nadar, Stephanie. Continue a nadar. Sim, porque muitas vezes uma coisa que eu aprendi com a depressão é que ela te ensina a continuar. Ela te ensina, você vai lutando, chega uma hora que você cansa. Mas com o Senhor, você pode estar cansado, mas ele sempre vai estar te renovando. Aí as forças dele. Sim, então assim, uma coisa que eu sempre falo para os jovens, e falo para mim, falo para todo mundo, é continue com o Senhor. Sabe, é o lugar para estar, o lugar do ser humano, o lugar da essência do ser humano. Eu acho que para mim hoje não tem mais sentido se não for o lugar secreto de intimidade com Deus. Ele é a base de todas as coisas, então continue caminhando. Não, mas tá difícil, não interessa. Tá doendo agora, mas vai passar. Porque a palavra do Senhor diz que vai chegar um dia que a gente não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. E só vai chegar lá quem continuou caminhando, quem continuou crendo. Aquele que crê será salvo. Então, continue crendo. Nossa, mas tá todo mundo dizendo que eu tô doido. Não, tá todo mundo dizendo, mas essa é a minha realidade. Eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação. Não sei quando, não sei como, mas Ele vai. Isso é aquilo, não temos fé por que vemos, mas pelo que não vemos. Então, assim, eu sei que o Senhor, Ele vai tirar uma pessoa da depressão. Eu sei que o Senhor vai tirar alguém do homossexualismo, vai tirar alguém das drogas. Ele vai, porque o poder é dele. Então, assim, mas cabe nós também orarmos por essas pessoas e ter compaixão, não se escandalizar por essas coisas. Tipo, nossa, fulano gosta de mulher, mas é mulher. Não, vamos acolher, vamos conversar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, é Ele quem conduz. Eu acho que uma coisa que nós temos que ter é confiança nele. A palavra do Senhor diz, toda obra que o Senhor começar, Ele vai terminar, não somos nós. E é interessante que você falou sobre confiança no Senhor, você falou sobre seguir as diretrizes do Senhor, aquilo que está escrito na palavra, mas houve um momento ali
em que foi uma coisa ali que fugiu das estribeiras. Foi o sobrenatural de Deus vindo sobre a sua vida, que foi aquilo que você disse que você estava lá no seu quarto, você realmente teve essa vivência do sobrenatural do Senhor, do fogo de Deus. Qual a importância de você viver esse sobrenatural? Qual é a importância de você viver essa presença de Deus sobre a sua vida? O pecado não tem mais domínio. Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é só a palavra, mas a verdade é Cristo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade é Ele. Sim. Quando Jesus ele te liberta, você já não sente mais desejo por aquilo. Você pode até tentar, nossa, você lembra quando você... eu lembro, mas isso não faz parte. Você se esvaziou e naquele momento Deus Sim. ele te encheu com vinho novo, Sim. Deus ele te encheu com óleo novo. Sim, então assim, é uma coisa, é transformação. Uau, sim. Transformação, a sua mente já não é mais aquela, não é mais a mente cativa, sabe? Tipo, ai, nossa, não sou mais escravo disso, porque é como se o Senhor, ele fosse o nosso novo refúgio. O fogo do Senhor transforma, o fogo do Senhor ele purifica, então não é só... É lógico que às vezes tem alguns que são emocionados, mas o fogo do Senhor, cara, transforma. O fogo genuíno do Senhor, ele transforma. Não é algo que você fala assim, é desnecessário. Eu posso só viver aquilo que está na palavra, mas eu não vivo o sobrenatural do Senhor. É como se você estivesse vivendo... não a totalidade daquilo que Cristo preparou para você, né? Então, é só um gostinho. Você só tá vivendo um gostinho, sabe? Mas tem mais, tem um lugar mais profundo, tem um rio mais profundo para você mergulhar, tem um fogo a mais para você ter o Senhor e viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Stephanie, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua participação do Shake. Muitas pessoas foram edificadas com o nosso Talk Shake. E é isso. O que mais que você falou? É isso.